Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcos Lima, luthier, e nesse vídeo eu vim falar aqui com você que está querendo virar luthier, que está interessado em se tornar um luthier, coisas que você deve evitar para futuros clientes ou para quem queira fazer algum trabalho com você. Que você está começando, você que nunca teve um contato, é óbvio que você vai pegar alguns instrumentos de amigos ou o seu próprio instrumento e tentar consertá-lo e tentar reparar alguma coisa que esteja danificada. E isso é bastante comum, eu fiz isso, óbvio, muitas pessoas também fizeram. E isso não quer dizer que pelo fato de ser eu ou qualquer outra pessoa, que ela vai obter sucesso. Provavelmente vai ser um fracasso ou um meio fracasso, que eu sempre falo, que é quando você consegue resolver o problema, mas não de uma forma eficiente, certo? Você vai fazer de uma forma ali que vai ser uma gambiarra, né? Algo não gambiarrado, seria algo mal feito, certo? Isso é bastante comum para quem está começando. Não adianta você querer resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas que aparecerem na sua frente, porque você não vai. Se você nunca fez determinados trabalhos e não sabe mesmo como fazer, se você não tem nem ideia de como executá-los, é melhor que você não faça. Que você tente treinar antes, ou pelo menos estude antes, para poder saber se você consegue resolver determinados problemas ou não. É bastante comum chegar aqui na minha oficina instrumentos que foram muito danificados, instrumentos que foram muito mexidos, foram tentar fazer soluções absurdas com instrumentos, coisas que é até difícil de entender o porquê que a pessoa teve aquela ideia para resolver o problema. Mas é óbvio que isso vai depender de várias circunstâncias, de várias coisas que adentro ali o meio em que a pessoa estava com aquele instrumento. Às vezes ela precisava do instrumento na hora, precisava resolver aquele problema na hora. Às vezes para ela enfiar um parafuso em determinado lugar seria muito mais vantajoso do que ela esperar um tempo que ela não poderia esperar. Então, você não pode sair julgando também as soluções que as pessoas dão sobre os instrumentos delas ou instrumentos de outras pessoas. Você não sabe qual é a história que aconteceu naquele processo, certo? Mas sempre quando chega algum instrumento aqui para mim, eu sempre oriento o cliente da melhor forma possível para que ele tenha sempre uma melhor solução para o problema dele. Muitas das vezes, dos instrumentos que chegam aqui, eu devolvo e falo, olha, é melhor você comprar um outro instrumento, porque ou esse instrumento vai dar muito trabalho, você vai gastar muito dinheiro e seria mais caro do que você comprar um instrumento novo. Hoje todo mundo sabe que os instrumentos vêm da China, que quase todos os instrumentos vêm da China, a Janine importa da China, a Michael importa da China, tem muitas que seriam fábricas aqui já não fabricam mais instrumentos aqui. A maioria desses instrumentos são importados da China. E nada de errado com isso, não quer dizer que o instrumento não presta. Isso quer dizer que o instrumento foi fabricado em outro local e com uma mão de obra muito mais barata, com um processo de produção diferente. Ocorre sim de ter instrumentos de uma qualidade inferior, mas qualidade, não estou falando de som nem nada, estou falando de qualidade de construção. Isso é muito comum, porque dependendo do valor que é cobrado no instrumento, você já percebe o nível de cuidado que é necessário ter para se chegar naquele determinado valor. Porque quanto maior o cuidado que você tem no instrumento, maior vai ser o valor, não tem jeito. Você gasta mais tempo avaliando o instrumento, você gasta mais tempo resolvendo problemas, você gasta mais tempo ajustando o instrumento para que ele tenha uma performance, que ele tenha uma construção melhor. Mas e por que eu estou falando disso tudo? Porque sempre quando chega um instrumento aqui, eu dou uma avaliada, falo com o cliente, olha, isso que aconteceu. Porém,
chegou um instrumento aqui que eu vou mostrar para vocês, que é um instrumento especial. É uma craviola que chegou aqui há uns meses atrás para fazer a troca do braço, porque o braço, o antigo dono teria trocado, levado a um outro luthier que fez a troca do braço e tal, e enfim, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, nem sei também quem foi que fez esse trabalho, isso não me interessa. O que me interessa é que chegou o instrumento com o braço danificado, o braço estava empenado, além de empenado ele não estava ali com os padrões que seriam ideais para aquele instrumento. E o que aconteceu é que o dono queria trocar esse braço, remover esse braço, colocar um braço novo que tivesse mais de acordo com o instrumento. À medida que eu fui trabalhando nesse instrumento, eu fui percebendo as nuances, alguns detalhes na construção dele. E fui mexendo e cheguei à conclusão de que era necessário fazer algumas intervenções maiores. Uma delas é que o braço ele foi parafusado no corpo. Isso não é errado, tá? Muitos instrumentos hoje em dia, principalmente instrumentos como por exemplo a Taylor, como por exemplo a McPherson, são instrumentos de altíssimo nível, de altíssima qualidade, usam o braço parafusado. Isso não quer dizer que o instrumento tenha uma qualidade melhor, porém deve se atentar como que é feito esse parafusamento, como que é construído esse instrumento, certo? E nesse vídeo eu vou falar justamente das construções, né, da qualidade das construções, as maluquices que de vez em quando encontra aqui que você deve evitar tanto de fazer, tá, para não ter problemas com seus clientes e tal, como cuidados na construção, como detalhes, porque a luthieria ela é baseada em detalhes, ela não é baseada na construção de 2.000 violões no ano, é a questão de detalhe. O luthier ele foi contratado para construir um instrumento de qualidade com um nível de construção altíssimo, tá? A questão não é só sonora, a questão é construir também, a questão é os detalhes da construção do instrumento que devem estar muito bem feitos, o filete que deve estar bem encaixado, todas as peças bem coladas, nada esteja solto, mal colado, mal feito, mal lixado, entendeu? Todos esses detalhes devem ser muito bem avaliados pelo luthier. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo com essa craviola. Eu acabei de desmontar ela no tampo e vou mostrar para você a loucura que foi feita nesse instrumento, as intervenções que foram feitas nesse instrumento, que você deve assim evitar de fazer esse tipo de maluquice para ter um instrumento mais durável e ter um instrumento com uma qualidade melhor, tanto sonora, neste caso sim, eu posso falar aqui no tanto sonora quanto no acabamento, na construção, certo? Então vamos lá. Bom, esse é o instrumento, essa é a craviola. Essa é uma craviola Giannini, antiga até, ela tem uma certa idade. E essa craviola, ela é feita de madeira laminada. Que é isso, Marcos? Isso é uma madeira laminada, é como se fosse um compensado. Isso é muito utilizado por fábricas para poder diminuir o custo do instrumento. Então você com uma madeira laminada dessa, você consegue ter uma eficiência de produção maior e um custo menor. Porque ela custa muito mais barato ter uma lâmina, né? Você não precisa de muita qualidade para poder remover a lâmina de uma madeira. E é muito diferente do que você cortar, beneficiar toda por exemplo, uma peça de jacarandá, que seria o que essa madeira aqui está simulando, né? Às vezes pode até ser que seja uma lâmina de jacarandá. Eu acho muito difícil, mas esse compensado aqui seria para simular um jacarandá. Tanto é que ele está meio escuro aqui e tal, dá para ver, é bem interessante. Mas enfim, o fundo e lateral não tem tanta importância sonora aqui nesse instrumento.
Ela serve basicamente para refletir o som que é produzido pelo tampo. E eu abri aqui o instrumento. Ok. Certo? O que você pode ver? Aqui dentro tem as barras harmônicas. Dá para você ver que o instrumento está bem velhinho, que tem uma oxidação bem forte da madeira. E que foi feito algumas colagens a mais aqui, com o intuito de corrigir um problema nessa rachadura. Deixa eu focar aqui. Corrigir um problema nessa rachadura. Há uma rachadura e houve um descolamento nessa travessa, certo? Essa colagem ela foi feita provavelmente, pelo que eu estou percebendo, com cola instantânea, a famosa Super Bonder. Essa cola não é o ideal para esse tipo de trabalho, embora sim ela cole, você pode sim resolver problemas com ela, mas neste caso eu não utilizaria, porque utilizar a cola instantânea não dá flexibilidade. A cola instantânea ela é como se fosse um cristal quando ela seca, e assim que ela seca ela fica extremamente dura, ela não tem elasticidade. E neste caso aqui, é bom que a cola tenha um pouco de elasticidade para que não haja o rompimento novamente no mesmo local. Conversando com... Você está notando que tem um buraco aqui, certo? Conversando com o dono, o atual dono dela, ele havia percebido que tinha uma peça estranha dentro do instrumento. Ela estava localizada aqui. Para minha surpresa, o que aconteceu? Eu me deparei com isso. Se você nunca viu um instrumento por dentro, nunca viu um violão por dentro, uma craviola, uma viola, seja lá o que for, esses aqui são os desenhos, são as barras harmônicas, a estrutura interna do instrumento. Essa estrutura que dá a resistência ao tampo e a flexibilidade de vibração em determinadas áreas, né? Então você tem esse posicionamento que já foi estudado por muitas pessoas, e esse posicionamento faz com que o tampo vibre em certos locais de maneiras estratégicas. Eu não vou entrar em detalhes sobre a estrutura harmônica, porque esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é mostrar coisas que você não deve fazer nas construções, nos reparos que você venha a fazer nos instrumentos, correto? Bom, ao remover esse tampo, eu me deparei... Não foi ao remover, eu já tinha observado esse pedaço de cabo de vassoura. Isso aqui é um pedaço de cabo de vassoura, isso aqui é um pino, né? Um bastão de pinos que foi colado do fundo ao tampo e estava no centro do instrumento. Eu não sei o porquê quem fez esse trabalho se deu ao trabalho de fazer esse tipo de coisa, mas é inadmissível que você faça isso, tá? Pode ser que tenha algum estudo, alguma teoria sobre isso, pode até ser, porém, vamos olhar pela lógica. O tampo, ele é feito de uma madeira mais macia, para que ele vibre mais. Ele vibrando mais, ele consegue transferir mais energia para a caixa acústica. E com isso produzir o som do instrumento. Quando você coloca um toco desse que está preso ao fundo, né? Vamos supor que fazer uma simulação em que ele ficava exatamente assim. Então ele ficava colado ao fundo e colado ao tampo. Ou seja, ele impedia que o tampo vibrasse. E vibrasse mesmo, ele estava praticamente um tambor.
E isso é extremamente prejudicial para o instrumento. O instrumento não vibra, o instrumento não trabalha. É impressionante o quanto que o instrumento fica danificado com esse tipo de intervenção. Aí eu tive que entrar em contato com o dono do instrumento e deixar a par do que poderia acontecer se ele deixasse isso aqui. Ele ia ter um instrumento que provavelmente o som não ia agradá-lo de forma alguma. O máximo que ia acontecer era ele ter um instrumento que ia sair basicamente uns agudos bem magrinhos, sem sustain, sem nada, né? Então, meu amigo, se você está querendo entrar no ramo da luthieria, se você está querendo fazer reparos em instrumentos, se você está querendo ser um luthier, querendo virar um profissional, querendo ganhar a vida com isso, estude o instrumento, leia sobre o instrumento, analise todas as variáveis do instrumento e entenda como que ele funciona, para que você faça o reparo da melhor forma possível, certo? Vocês não estão percebendo aqui, mas agora eu vou começar a mostrar. Esse tampo, ele foi colado, ele foi colocado depois dessa intervenção, tá? Junto com essa maluquice que esse cara fez, que essa pessoa fez, ela colocou esse tampo. E esse tampo, ele é um tampo laminado, só que ele não é um tampo para instrumento. Ele não é um compensado que foi feito para um tampo de instrumento. Ele é um compensado comum, de 4 milímetros. Se você perceber aqui, ele é muito... Cadê? Vamos focar aqui, ó. Ele é muito grosso, mas muito grosso mesmo. E isso impossibilitaria também dele vibrar e produzir som de uma maneira eficiente, tá? E isso falta um pouquinho de conhecimento, ou talvez falta um pouquinho, ou talvez faltou material, não sei, né? Às vezes a pessoa só teve essas opções, com exceção desse toco aqui, que não havia necessidade nenhuma. Mas, às vezes as pessoas só teve essa possibilidade, ok? Então não vou julgá-la por isso. Agora eu vou julgá-la por isso, tá? Toda a estrutura interna, todas as travessas e barras harmônicas que foram coladas nesse instrumento, elas foram muito mal coladas, mas muito mal coladas. Inclusive foi utilizado pó de serra para poder fazer. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Vou colocar aqui. Foi utilizado pó de serra junto com cola instantânea para poder fazer a colagem. Foram deixadas rebarbas aqui que entram a minha unha aqui embaixo, e isso é extremamente prejudicial. Isso pode soltar com muita facilidade. A estrutura interna aqui já está rachada. Deixa eu tentar arrebentar isso aqui. Nossa. O cara utilizou fita para poder colar essa peça aqui, e a fita não sai também por causa da cola. Ela ficou junto com a cola e agora, em primeira mão, eu acabei de remover aqui, eu não sabia que tinha isso. Há um parafuso, tá? Nada de errado, você pode utilizar parafuso sim, não tem problema nenhum. Inclusive esse parafuso até mais grosso, ele foi utilizado para poder segurar esse cabo de vassoura aqui no fundo, no tampo, na verdade no tampo, né? Então, eu não sei mais nem o que falar. Bom, certo. Aqui, mais um detalhe aqui. O cara usou, a pessoa utilizou algumas lâminas aqui para poder fechar. Isso tudo, por que eu tô falando isso? Porque isso é falta de cuidado,
tá? Isso não é picuinha minha, não é coisa que eu estou querendo falar que, olha, eu faço o melhor trabalho do mundo. Não, não é. Isso aqui é falta de cuidado. Isso aqui é o esmero que todo luthier tem que ter. Cuidar de toda a estrutura, mesmo que isso aqui não seja visível, que você não consiga ver, que o cliente vá pegar um instrumento, toque no instrumento e mesmo você não perceba que isso aqui existe, você deve tomar o extremo cuidado tanto na parte interna quanto na parte externa, tanto no acabamento interno quanto no acabamento externo. Todas essas peças devem estar com a melhor perfeição possível. E isso traduz tanto na confiança de um instrumento melhor, de um instrumento de boa qualidade, tanto sonora quanto em construção. Você vai ter um instrumento que vai durar a vida inteira se você fizer ele muito bem feito, com muito cuidado, certo? Bom, agora depois de toda essa maluquice aqui da parte interna, que esse toco de madeira que estava aqui dentro, que foi parafusado, eu não entendo o porquê, mas ele foi parafusado. As barras harmônicas, esse pedaço aqui, isso aqui estava aqui colado, tá? Eu utilizei isso aqui, eu cortei esse pedaço aqui para poder eu conseguir remover o tampo, porque esse pedaço de cabo de vassoura estava segurando o tampo no fundo, certo? Bom, agora é o seguinte, além de todos esses problemas de construção, esses defeitos que poderiam ter sido sanados no momento em que estava se fazendo esses reparos, né, eu identifiquei ainda uma falta de esmero no verniz, tá vendo? Deixa eu ver aqui se eu consigo focar aqui. Tá vendo? O verniz em alguns locais ele foi bem aplicado, em outros ele foi mal aplicado ou não foi aplicado com o volume certo ou a quantidade de demão certa. Outra coisa é que no caso de verniz brilhante, geralmente, tá? Isso não é regra. Você tampa todos os poros no momento da envernização. Então você deixa ele basicamente espelhado, né? Dá um efeito melhor, mais bonitinho e tal, com um acabamento melhor. Outra coisa que foi feita aqui foi o fechamento de um buraco, que provavelmente é um buraco de um jack de ligação elétrica, tá? Ficou até bem feito, tá? Eu não consigo nem perceber, parece que é um nó da madeira. Ficou até interessante, tá? Só que nos acabamentos você percebe a falta de cuidado, a falta de esmero do instrumento. Esses detalhes em creme aqui, eles foram pintados, tá? Nada contra eles terem sido pintados, só que eles foram muito mal pintados. Se você perceber aqui na borda, que há diferenças entre o desenho, alguns locais estão mais grossos, outros mais finos, a linha, aqui na lateral está bem grossa a linha, enfim, né? E esse instrumento ele foi muito judiado mesmo, e ainda bem que o dono gostou do instrumento, né? E isso é um fator muito interessante que você deve levar em consideração. É o valor sentimental do instrumento, tá? Porque muitas das vezes não é um valor satisfatório para o cliente reformar, revitalizar o seu instrumento, restaurar o seu instrumento, porque geralmente sai muito mais caro do que ele comprar um instrumento hoje em dia, porque os instrumentos que vendem hoje na China são instrumentos baratos, são instrumentos até de uma qualidade muito razoável, e isso faz com que o reparo ele seja desnecessário. Às vezes você simplesmente descartar o violão e comprar outro, sai mais barato do que você tentar reparar o instrumento. Porém,
todo o reparo desse instrumento, ele vai ficar ele vai ficar praticamente um novo instrumento. Vai ter um tampo sólido. Eu já cortei o tampo novo dele e eu vou começar os reparos. Vou começar a fazer a estrutura interna, colar a roseta do tampo para poder fazer todo o fechamento da caixa acústica. E aqui eu vou fazer o reparo, tá? Reparar esse buraco que ficou aqui por causa da lâmina que foi descolada, né? Porque o fundo é laminado e foi descolado junto com a remoção do toquinho, né? E não tinha como eu remover isso aqui, porque estava muito difícil de serrar por dentro. Eu não ia conseguir descolar isso aqui, porque a cola Super Bonder ela é extremamente difícil de ser descolada. Como ela é muito dura, ela cristaliza muito, é muito difícil de descolar ela, até com calor, tá? Bom, essas são as minhas dicas para você, as minhas sacadas para você que quer virar um luthier, para você que quer trabalhar como luthier, cuidar de instrumentos, trabalhar com clientes e talvez até largar o seu emprego e viver de luthieria. Tome cuidado com as construções, tome cuidado com os reparos que você vai fazer. Sempre pense 10 vezes antes de cortar. Sempre pense 10 vezes antes de furar. Eu já tive muito problema, já tive muitos problemas por tentar fazer na pressa, por não ter paciência. E um dos grandes trunfos de um luthier é a paciência. Porque muitas das vezes que você vai trabalhar num instrumento, você precisa esperar 1, 2, 3 dias de trabalho. Não que quer dizer que você vai trabalhar o dia inteiro, não. É porque muitas das vezes você cola, precisa esperar colar, precisa esperar o tempo certo da cura da cola, você precisa esperar o tempo certo para determinadas coisas. E isso faz com que você tenha um trabalho de excelência. Se você tentar agilizar as coisas que não podem ser agilizadas, você vai acabar tendo problemas. E sempre preze por entregar um acabamento de qualidade, um acabamento fino. Sempre verifique os mínimos detalhes do reparo que você fez, verifique os mínimos detalhes da peça que você colou, se está tudo colado certinho, se está tudo encaixado, se as medidas estão batendo, se está tudo ok. Porque na luthieria tudo é detalhe, tudo é feito de detalhe, cada detalhe conta. Se você faz um trabalho desse com pouco esmero, com pouco cuidado, e entrega para o cliente, ele vai ter, além de gastar o dinheiro com você, ele vai ter que gastar dinheiro com outro luthier, que esse é o caso. Certo? O luthier, ele tem que entregar um trabalho de qualidade. E o cliente, coitado, ele não entende. Nem sempre ele entende. Ele é um músico, ele não é um construtor. Ele não tem que entender o porquê que aquilo foi colado daquela forma, que aquilo foi feito dessa forma. Ele só quer tocar, ele quer que o instrumento saia som, certo? E você deve entregar o melhor produto possível. Então, se quebrou alguma coisa, tente consertá-lo. Agora, se você sabe, se você já percebe que aquele trabalho que você vai fazer, não vai ficar com um acabamento tão bom, que ele pode apresentar algum problema no futuro, que mesmo fazendo o trabalho que você vai fazer, possa acontecer alguma coisa no futuro, você deve avisar o seu cliente. Eu sempre aviso meus clientes, olha, se você vai fazer isso aqui, eu tenho certeza que provavelmente vai acontecer algum problema no futuro. Você quer fazer? Esse é o que acontece muito nos casos de, por exemplo, descolagem de cavalete. Para você que não sabe o que é um cavalete, cavalete é essa parte escura aqui, ó, onde segura as cordas. Tá? É muito comum que o cavalete descole, principalmente desses instrumentos mais baratos, vindos da China. Esses instrumentos mais baratos, eles têm um problema
na construção, não, no momento da colagem do cavalete, e que não fica bem colado e tal, né? E ele acaba descolando com o tempo, 1, 2 ou 3 anos, ele acaba descolando. Alguns casos acontece, por exemplo, do cavalete ter parafusos, né? Ele ser fixado por parafusos. E quando ele começa a descolar, ele começa a deformar o tampo. E quando ele deforma o tampo, não tem volta, só outro tampo. E para eu trocar um tampo, eu cobro um valor que daria para comprar quase 12 instrumentos. E não compensa para o cara que tem um instrumentinho barato, que ele não conhece tanto assim de instrumento, ele gosta, ele pega o violãozinho dele para tocar ali somente para uma turminha, para os amigos dele, ou no bar, né? Ele não é um profissional, ele não vai entender, né? Para ele aquilo é um valor absurdo. E você deve deixar muito claro, olha, esse valor é o que eu cobro para poder fazer esse trabalho. Infelizmente, o seu instrumento ele foi inutilizado, o tampo dele foi inutilizado por causa disso, disso e disso, né? Eu não vou fazer esse reparo porque não vai dar certo. Se eu tentar colar o cavalete de um tampo que já foi deformado, ele não vai colar, ele vai ficar mal colado e vai descolar com o tempo novamente, inclusive até pior, talvez até descolando a lâmina superior do tampo. Provavelmente são tampos de madeira laminada, né? Então ele costuma descolar a lâmina superior e tal, e acontece muitos problemas quando você faz um reparo que não pode ser feito, não precisa ser feito, né? Se você fizer, vai acabar tendo problemas. Então é isso, o recado que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo. Tenha esmero quando for fazer o reparo dos instrumentos, quando for construir os seus instrumentos, tá? Você que está querendo virar luthier, você que está querendo entrar no ramo de luthieria, você deve ter muito cuidado com esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho ele requer muita paciência e requer muita atenção nos detalhes. Sempre quando você for construir alguma coisa, quando você for reparar alguma coisa, pense 10 vezes antes de cortar, antes de furar, antes de colar, certo? Esse é o meu recado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha aí com seu amigo, certo? E espalha essa mensagem para todo mundo que gosta de construir instrumentos. Beleza? Deixa aquele forte abraço e tchau, tchau.